Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do SenaCast. No episódio de hoje a gente vai falar sobre uma coisa bastante interessante que eu tenho desenvolvido na minha cabeça há um tempo e eu acho que está na hora de eu poder jogar para mais pessoas poderem ouvir. O episódio de hoje a gente vai tratar de um assunto, né, que acaba sendo pertinente diariamente na nossa vida e principalmente no momento que a gente está vivendo. Eu sei que você deve estar de saco cheio de ouvir política em todo canto, mas isso envolve um pouco política. Não vou falar aqui de partido ou de pessoas específicas, mas da situação que a gente vê no nosso próprio país ultimamente, né? O que eu vou estar apresentando para vocês, eu estou desenvolvendo junto com um pessoal dos grupos que eu pertenço da faculdade, né? Para quem não sabe, eu estou cursando jornalismo, a gente está desenvolvendo uma teoria, uma pesquisa de campo sobre a situação que a gente tem visto principalmente nas redes sociais. Por enquanto, eu chamo essa nossa conversa, né, nossa reflexão conjunta, de uma coisa chamada vórtex da informação, ou rodamuinho de notícias. Seria mais ou menos o termo que a gente daria para essa nossa conversa, nessa nossa reflexão em grupo. Vamos lá. O que seria essa ideia do vórtex da informação? Todo mundo sabe o que é um vórtex. Caso você não saiba, vórtex é basicamente um rodamuinho, né? Um furacão ou alguma coisa que você entra dentro e você fica preso. Você não consegue sair tão facilmente. No caso de um furacão, se você está entre o furacão, você é puxado para o meio dele. E se você está no olho do furacão, é um pouco complicado de você sair, né? A mesma coisa acontece com o rodamuinho nas águas. Você é puxado sempre para o fundo. E quanto mais você tenta se debater para sair desse rodamuinho, você não sai. Você afunda mais, certo? Então, o ponto que a gente vai trabalhar nesse episódio é justamente a reflexão, trazendo esse conceito de vórtex para a situação hoje. Vamos lá. Hoje no mundo, a gente tem mais de 60% da população mundial com acesso à internet, de acordo com os dados de 2022 do Data World Travel. Eu vou estar colocando para vocês na descrição do episódio a documentação toda do que eu estou falando aqui, podem ficar tranquilos, caso vocês queiram expandir os seus conhecimentos, e eu aconselho também. Hoje no mundo, a gente tem mais de 4 bilhões de pessoas com acesso à internet, e isso é uma coisa muito importante. Outro ponto muito interessante é que o Brasil, mais de 70% dos brasileiros já têm acesso à internet também. Lembrando aqui que essa pesquisa é feita com acesso à internet de pelo menos 2 vezes por semana, tá? Então assim, se você consegue entrar na internet e navegar por alguma mídia social, pelo menos 2 vezes por semana, você entra nesses registros, certo? Não é um acesso constante, mas você já conta. São dados bem amplos, mas que vale a pena a gente dar uma olhada. A gente dizer que a gente está no mundo conectado é uma afirmação válida e é uma afirmação que a gente vai cada vez poder fazer mais, porque cada ano que passa os dados ficam maiores e os números de pessoas que têm acesso à internet aumentam. Isso é bem rápido, principalmente pelo fato do acesso estar ficando um pouco mais acessível. Como assim? Os países mais pobres, né? Os países de terceiro mundo, por exemplo, que geralmente estão ali entre 10 a 20 anos em atraso, entre aspas, na questão tecnológica, começou a sua normalização, a sua inclusão digital. Vamos pegar o Brasil, que até pouco tempo atrás não tinha uma oferta tão grande de internet, principalmente internet de qualidade. E nos últimos 5 anos a gente viu o número de acesso à internet digna do Brasil, né? Entende-se como internet digna acima de 5 megas de download e 5 megas de upload, né? Um acesso decente para navegar na internet. Você vê quase o território nacional inteiro tendo esse mínimo de internet já sendo atingido. E isso num intervalo de tempo de 5 anos. Qual é o ponto que eu estou querendo chegar? O ponto é que o mundo está conectado. Nós estamos conseguindo criar, né, uma realidade dentro dos muros digitais, dentro do Facebook, dentro do Instagram, dentro do Telegram, do WhatsApp, uma outra realidade. Nós temos uma realidade física,
onde a gente entende o que está acontecendo, vive a realidade, sofre as consequências imediatas das nossas ações, né? Se você não come, você sente fome, se você não bebe água, você sente sede, se você não vai ao banheiro, você cria uma pedra no seu rim. Isso tudo são ações do mundo físico, você consegue viver com ela. E a gente está coexistindo ao mesmo tempo num outro mundo. Não estou dizendo aqui de metaverso por enquanto, mas é um mundo virtual. Todo mundo que está ouvindo esse episódio, por exemplo, tem o seu avatar virtualmente falando. Existe um Senna na internet, existe um fulano, um Beltrano na internet, tá? Existe você no seu grupo com o seu grupo de trabalho, você com o seu grupo de sala de aula, você com seus amigos, tudo isso na internet. E é aí que mora um problema. Muitas pessoas, por ter esse acesso tão democrático, tão jogado na sua cara, acabam misturando a realidade, o mundo físico, com o mundo virtual. A gente pode ver um exemplo muito fácil disso quando você está em um restaurante junto com alguém que você gosta e você olha para as mesas do lado, onde tem uma família que ninguém sai do celular. Todo mundo está fisicamente junto, mas tecnologicamente distante. A escolha foi deles. A família se escolheu dividir momentos pessoais, físicos juntos e ignorar-se totalmente digitalmente falando. Aí que entra o vórtice da informação. Quando você entra no mundo virtual e ignorando totalmente o mundo físico que você vive, tá? E você leva esse mundo virtual a um nível de realidade principal, você ignora que o mundo físico é a sua realidade principal, né? Você acaba dissociando da realidade. Você passa a viver mais tempo naquele mundo construído por você, para você, né? Nas mídias sociais e ignora o que acontece ao seu redor. Como assim? Eu não sei se é do conhecimento geral, mas eu tô aqui para trazer conhecimentos novos. Dos últimos anos para cá, o mundo virtual, além de virar um mundo de entretenimento, virou um mundo de comércio. Hoje, as Big Techs, né, que são as grandes empresas de tecnologia, são avaliadas em trilhões de dólares. A gente pode ver aí a Microsoft, a Meta, né, que é a dona do Facebook, do WhatsApp, do Instagram, de uma carambada de outros aplicativos e de outras coisas, a própria Google. Essas empresas, as Big Techs, elas têm que continuar no poder. Elas precisam de dinheiro, né? Mas como? Como você consegue o dinheiro para sustentar-se, sendo uma empresa de tecnologia? Com o usuário, com o que você precisa, que são as pessoas. Quanto mais pessoas têm acesso à internet, mais pessoas vão passar usando as minhas ferramentas. Logo, mais pessoas vão poder fazer uso das minhas artimanhas, gerando, de alguma forma, dinheiro para mim. Se uma pessoa usa, eu vou ganhar X. Se 100 pessoas usam, eu vou ganhar 2x. Se 1000 pessoas usam, é 3x. Então, quanto mais pessoas usar, mais X eu vou ganhar. Eu acho que ficou um pouco claro essa ideia. Então, o que a gente tem visto de fora, né, no modo contemplativo da parada, de olhar a situação acontecer e paralisar, é uma força muito grande para que o mundo real, que é a nossa realidade principal, né, seja deixado de lado para que você dê mais atenção para a sua realidade secundária, que é o seu avatar virtual. E é esse o problema. Nos últimos 10 anos, você vê o número de usuários, principalmente no Facebook e no Twitter, triplicar. Obviamente, isso é por conta do acesso. Mas você também vê que a hora do mundo, o usuário está passando mais tempo no telefone do que no próprio trabalho. Tá? No Brasil, a média de uso de um smartphone, de uma rede social, gira em torno de 9 horas. Ou seja, você passa mais tempo futucando no celular, né? Juntando todas as horas
do seu dia, né, mexendo no aparelho, do que você passa trabalhando para sua sobrevivência. É como se você estivesse praticamente tendo dois empregos, conciliando dois empregos. A diferença é que o emprego você tem que cumprir ele diretamente e o outro você cumpre distribuindo ele durante suas 24 horas. Mas dentro das suas 24 horas você passa 8 horas no trabalho e 9 horas aproximadamente mexendo no seu celular. Isso comprova que o objetivo das Big Techs está sendo concluído. Você está passando mais tempo cuidando da sua vida virtual, alimentando um sistema, né, do que você passa vivendo a sua vida real. E voltando ao ponto principal, o que acontece? Por que Vortex da informação? Quando você passa mais tempo lidando com situações online, exposto a um mundo globalizado, teoricamente, sem leis ou sem uma grande fiscalização, você acaba não tendo o total controle do que chega a você. Vamos usar, por exemplo, aqui a timeline do seu Facebook. Você pode ter amigos ali, né, que comentam as suas coisas, mas sempre vai aparecer, de uma forma ou outra, algum anúncio, alguma página que você não conheça te recomendando alguma coisa. Isso a gente vai chamar de publicidade. Né? Todas as Big Techs precisam de dinheiro de alguma forma. De onde vem esse dinheiro? Das publicidades que as empresas pagam para ter o espaço lá, correto? Então, quando você tem essa exposição, tanto tempo de tanta gente a esse tipo de conteúdo, conteúdos pagos, conteúdos que vêm de uma outra empresa que você não conhece, mas que tá lá porque mereceu estar lá, questão de financeiro. A empresa chegou pro Facebook e falou: Facebook, vou te dar muita grana se você colocar essa notícia aqui para aparecer para pessoas desse tipo. O que seriam pessoas desse tipo? A gente agora vai entrar num conceito chamado anúncio segmentado, tá? Deixo para você esse termo você pesquisar também, mas eu vou dar uma base. Basicamente, nessas mídias sociais, principalmente a Meta, né, o pessoal do Facebook, do Instagram e do WhatsApp, você tem como comprar um espaço de anúncio. Funciona mais ou menos como uma torneira. Se eu dou R$10, eu consigo, sei lá, ter o meu alcance, né, a minha notícia ser exposta para 5 pessoas. Se eu dou R$10.000, eu consigo chegar a, por exemplo, 4.000 pessoas. Se eu dou 1 milhão, eu consigo chegar a 400.000 pessoas. Não são números exatos, mas a gente consegue fazer esse cálculo com base no conteúdo. E é tão bem feito a segmentação que eu posso, por exemplo, investir em anúncios exibidos somente para mulheres solteiras de até 38 anos. E só vai aparecer para mulheres solteiras de até 38 anos. E se eu quiser ser mais específico ainda, eu posso colocar para aparecer somente para mulheres solteiras de até 38 anos do estado de São Paulo que tenham a cor do cabelo loiro, por exemplo. Para vocês verem o nível de segmentação que eu consigo fazer, de direcionamento, certo? Por que eu estou usando esse exemplo? Quando a gente traz a ideia do vórtice da informação, é que você fica preso, né? De primeiro momento, essas iscas, você vê uma isca de alguma fofoca, algum assunto muito interessante, teoricamente, você clica e a partir do momento que o algoritmo, né? Que o sistema do Facebook, o sistema do Twitter ou do Instagram ou da rede social que você usa, reconhece que você se interessou por aquele assunto, ele vai trazer esse assunto de alguma outra forma para você. Por exemplo, ele pode pegar dentro da sua lista de amigos, ver qual amigo seu falou sobre o assunto e dar mais privilégio para esse assunto dito pelo seu amigo. Por exemplo, eu tenho 500 amigos e desses 500 amigos eu tenho 3 flamenguistas, tá? Se eu sou uma pessoa que consome muito de Flamengo, o sistema do meu Facebook, o algoritmo do meu Facebook, vai sempre colocar mais publicações sobre o Flamengo, feitas por quem? Por esses 3 amigos flamenguistas. Tá? E isso acontece com qualquer tema que
te defina, tanto no futebol, quanto na religião, quanto na política. E é esse o problema. Quando você entra dentro de um assunto, nas redes sociais hoje em dia, você acaba ficando preso dentro dele. Como, por exemplo, vamos ter que citar aqui a questão da ascensão da política, né? Se você é uma pessoa muito reacionária da esquerda, você só vai ver conteúdos de criadores de conteúdo da esquerda. Se você é uma pessoa muito mais inclinada à direita, você pode perceber que sempre vai aparecer mais conteúdo envolvendo a direita, certo? E isso tem um motivo. Não é porque o mundo inteiro tá falando sobre esse tipo de assunto. Não é isso. É porque você entrou no Vortex. Você tá dentro do rodamuinho, onde você não consegue ver o que tem depois dele. Por quê? Porque você já tá girando dentro com as informações. Você tá no olho do furacão vendo tudo girar. E o que você vê girando são notícias envolvendo exclusivamente o tema que você pesquisou. Sem mais. Não tem mais nada além disso. E aí que mora um problema. O nosso cérebro ele é programado para questionar. Questionar dentro do possível. Se você vê uma situação que você não é acostumado, você vai tentar pegar dentro da sua mente algum exemplo de situação parecida. Mas caso você não tenha vivido essa situação, você vai questionar-se a si mesmo, né? Até desenvolver dentro da sua mente um jeito de lidar com essa nova informação. Agora, quando você utiliza esse tipo de artimanha, né? Você se pauta, você vive dentro desse buraco, dentro desse rodamuinho de informações, sem explorar o diferente, essa parte do cérebro que tem que se acostumar com o novo, ela vai ficando cada vez mais fraca e cada vez mais apagada. Algumas pessoas dizem, não estou dizendo que é a realidade, que essa parte pode até se atrofiar, né? Ela pode parar de fazer o trabalho dela certo. Isso é muito interessante, porque quando você entra dentro desse vórtex de informação, você acaba não tendo noção do que acontece fora dele. E ele é tão forte que ele invade o seu WhatsApp, o seu Facebook, o seu Twitter, o seu e-mail, a sua recomendação do Google e até outras redes sociais. Então você passa tanto tempo preso dentro dele que quando você desliga o celular, a realidade, a primária que você vive, ela é moldada por isso. Como você pode ver isso? Você começa a enxergar o mundo real pelos óculos, pela visão que você estava vendo no seu celular. É como se você só visse notícia sobre como o leite ficou menos branco na internet. Você tira o celular da sua mão e você vai realmente acreditar que o leite está ficando menos branco. Vamos usar outro exemplo aqui. Vamos usar o exemplo que a gente está vendo hoje em dia, né? Falei que eu não ia falar de política abertamente, mas eu vou usar isso como exemplo. Tem muita pessoa que atualmente está presa num vórtice de informação totalmente politizada, extremista e politizada, onde a pessoa não tem acesso ou ela se recusa a enxergar o que acontece por fora. E aí que mora o problema. A gente tem hoje no Brasil mais de 8 estados com as suas rodovias principais paralisadas graças a esse tipo de informação, a esse tipo de vórtice. São pessoas que perderam o seu senso de lidar com a notícia diferente, de lidar com, desenvolver formas de entender o mundo, que o mundo ele tem os seus nuances, o mundo ele tem as suas diferenças. As pessoas simplesmente abraçaram uma notícia paga, né, para poder alcançar o máximo de pessoas possível dentro de um assunto. Nesse caso do nosso exemplo aqui é o assunto política, né, geralmente da direita, e ela se abraça aquilo, ela fica lá dentro e ela não sai mais. E lá dentro vem fake news, vem declarações feitas erradas, vem declarações fajutas e acaba com o discernimento daquela pessoa. Você não sabe mais se você vive no mundo real ou no mundo paralelo criado por aqueles óculos políticos que você enxergou
lá durante o seu uso no telefone. Você tá lá tranquilamente, aí do nada vê a notificação falando que sei lá, o ministro do STF foi preso. E você começa a surtar porque aquilo faz parte da sua nova realidade, tá? E se você tá num nível de começar a questionar de uma forma totalmente diferente a sua realidade, depois de ler em Face alguma coisa, quer dizer que você tá dentro do lugar que nós vamos chamar de horizonte de eventos, né? Você tá sendo sugado para dentro de um buraco, para dentro de um rodamuinho de informações, só que você não tá se dando conta. Abre o seu Facebook, abre o seu Twitter. Se tiver muita publicação sobre o mesmo conteúdo, começa a questionar. Por quê? O que está acontecendo? Isso é um sinal claro que você está sendo sugado para dentro de uma situação onde você não vai ter o controle. E isso é um problema. Quando você entra, você fica preso dentro desse vórtex, dentro desse buraco, para você sair é muito complicado. E cada vez que mais tempo que você passa preso dentro dele, o seu cérebro vai parando de aceitar o diferente. Ele começa, por exemplo, a não tolerar mais pessoas de um certo tipo de raça ou de um tipo de cor. Começa a não tolerar pessoas de uma região específica do seu próprio país. E aí que entra uma coisa chamada extremismo. Você está indo por um discurso de uma outra pessoa que você provavelmente não conhece 100%, porque aquilo te faz bem, aquilo te preenche alguma coisa. Mas será que é você mesmo que está sendo preenchido por aquilo? Ou é o seu cérebro que já está lesionado com a falta de diferença, que não sabe mais lidar com a diferença, dizendo que precisa pertencer a alguma coisa? É muito observável dentro desse grupo de pessoas que está preso dentro desse roda-moinho o seguinte: o discurso, o regurgitamento de discursos. Você pode perceber que tem muitas pessoas que têm a mesma tipo de oratória. Por que que você está aqui? Não, eu estou aqui porque me mandaram estar aqui para acabar com o comunismo no Brasil. Você percebe que o discurso é raso. Ele não tem nuance, ele não tem degradê, ele é raso. O que que você está fazendo aqui? Não, eu estou aqui para poder mudar o Brasil. Mas o que que você quer mudar? Não, eu vou mudar o Brasil. Ponto. O cérebro tá tão congestionado, ele tá tão, sabe, ele tá tão paralisado que ele não consegue desenvolver motivos para aquilo. Ele só faz porque é bom, porque te dá algum tipo de pertencimento, algum tipo de prazer. E você vê pessoas muito próximas. Eu perdi várias pessoas nesses últimos 2 anos para esse tipo de vortex, para esse tipo de ação. São pessoas que tinham uma base muito boa, pessoas de alma incrível, que hoje literalmente vivem em função de uma pessoa, vivem em função de um assunto. O Facebook é sobre isso, o status é sobre isso, as mensagens são sobre isso. E a pessoa não tem nada além daquilo, tá? E ela não consegue se desvincular. E isso é um ponto final para a gente poder encerrar o nosso episódio. Quando a pessoa ela não consegue falar, viver uma realidade diferente daquilo onde ela está inserida, ela se sente desconfortável ou alguma coisa, aí mora o problema. Não é mais uma situação, vamos dizer como, mentalmente saudável. A pessoa já não está mais com as suas bibliotecas, né? Os seus sensores mentais funcionando diretamente. Não estou dizendo aqui que se você gosta de consumir uma notícia mais para a esquerda ou para a direita você tem problema, não é isso. Eu estou dizendo que se você leva uma realidade dessa como o mantra da sua vida, se não for desse jeito, o mundo inteiro está errado, você coloca culpa nos outros, ao invés de olhar para si mesmo, o problema está em você. Você caiu. Você é um peixe dentro da rede. Você é uma pessoa, você é uma vaca voando dentro do furacão.
E desculpa, para você sair daí você vai precisar de muita ajuda. Eu aconselho sempre buscar terapia, psiquiatria, psicólogo para tentar entender por que que você está funcionando dessa forma. E a primeira coisa é se afastar das redes sociais. Busque sempre o diferente, comente em vídeos diferentes, siga pessoas totalmente contrárias, para que você não entre dentro desse tipo de ação das mídias sociais. Porque para eles pouco se importa se você tá mentalmente saudável ou não. Eles querem o seu clique no anúncio. Eles querem você quanto mais tempo possível consumindo as coisas. Porque não importa você, importa o que você pode aplicar para eles. Então, eu espero que com esse episódio a gente possa trazer esse debate para a nossa mente. Você pertence a uma comunidade saudável que utiliza a internet ou você está preso dentro de uma bolha? Você está preso dentro de um vórtice de informação. Isso é muito importante para você poder pensar e saber identificar nos outros quem está preso e precisa de ajuda e quem não está. E é essa a missão que eu deixo para cada um de vocês que está ouvindo esse episódio. A gente está passando por um momento onde a gente precisa ter essa condição de identificar as pessoas que precisam de ajuda e saber como trazer elas para o mundo real. Não é tacando pedra, não é zoando, não é esculachando, é mostrando o mundo fora do vórtice. O mundo fora do rodamuinho. É ajudar a pessoa a sair do fundo do rodamuinho e voltar para a superfície. É essa a nossa missão. É essa a bandeira que a gente tem que colocar na nossa mente daqui para frente. Nós temos um país totalmente polarizado graças a esse tipo de informação. Então, nada mais justo do que nós, como seres que estão fora do vórtice, tendo a consciência dele, trazer mais pessoas para fora. Então, é assim que eu encerro o episódio de hoje. Qualquer tipo de dúvida, qualquer tipo de complemento, pode me chamar no Instagram, né? @cenapodcast por aí, pelas redes sociais. Se você quiser trocar uma ideia, quiser dar sugestão de pauta, traga, é bom a gente ter esse nosso contato. E eu espero que você consiga salvar a maior quantidade de pessoas possíveis dentro desse enorme rodamuinho. Porque uma vida sem questionamento, uma vida sem saber lidar com o diferente, é uma vida que é jogada. É uma vida jogada em vão. E ninguém merece viver a vida desse jeito. Até porque gado é programado para comer grama, não para questionar e viver uma vida saudável. Por isso que ele se chama gado, né? Por isso que ele termina no churrasco. Então, nossa missão é essa. Salvem as vacas. Até o próximo episódio. Muito obrigado. E valeu.